E a Tereza, ela que é ginecologista, e o nosso bate-papo com ela é sobre câncer ginecológico nesta manhã. Doutora, satisfação em recebê-la aqui. Seja bem-vinda ao programa Voz do Povo. Bom dia. Obrigada, bom dia para todos. E hoje eu espero acrescentar um pouquinho sobre a questão do câncer ginecológico, né? Já que eu sou ginecologista há vários anos, inclusive aqui em Sorriso já há 20 anos eu estou morando aqui. Perfeito. Quando fala em câncer ginecológico, doutora, quais são os órgãos que nós estamos levando em consideração aqui? 40% dos tumores em geral nas mulheres são ginecológicos. O que mais a gente fala, e os mais importantes, são o câncer de colo de útero, que é o famoso exame do Papa Nicolau, que todo mundo conhece, o câncer de mama, câncer de vagina, de vulva, ovário e endométrio. Então, são cânceres que são, dependendo da faixa etária, incidem mais ou menos numa determinada faixa etária. Por exemplo, o câncer de colo de útero é mais de mulheres jovens com uma vida sexual mais intensa, né, que normalmente é nessa fase. Hoje estamos vivendo uma outra realidade, né? Hoje estamos tendo mulheres mais velhas, bem resolvidas, com uma vida sexual também bastante ativa. Então, ainda hoje o cuidado que era antigamente se falava até 60 anos, fazer preventivo, não é bem assim. Hoje mulheres com 60 anos estão com uma vida sexual muito boa, às vezes até mais do que as mais jovens. Então essas concepções vão mudando com o decorrer do tempo. O câncer de mama, que infelizmente é bastante comum e tem um efeito devastador na vida das mulheres, e também os outros tipos, mais é o endométrio, que é mais de mulheres mais velhas, né? Então depende da faixa etária, depende inclusive até da região que a gente está no Brasilzão, né? Os cânceres são mais incidentes em determinadas regiões do que nos outros. Perfeito. A detecção precoce sempre é importante quando fala em câncer, doutora? A detecção precoce é tudo, em qualquer tipo de câncer, qualquer um. Então, nós, como ginecologistas, nós somos as médicas das mulheres. Então, eu sempre me vi como uma clínica geral, sempre eu gostei da medicina no total. E como eu trabalho com a medicina regenerativa, que é uma medicina que visa, eu digo, uma visão holística da mulher, para mim, mulher não é vagina e mama, a mulher é um todo. Então, as minhas consultas são visadas em tudo. Eu avalio tireoide, eu avalio a parte de colesterol, triglicerídeos, eu avalio o índice de massa corpórea da paciente, eu pergunto atividade física, eu pergunto estilo de vida, porque tudo depende do nosso estilo de vida e da nossa dieta e do que a gente faz com a vida. Já dizia Hipócrates, né? A gente é o que a gente faz, o que a gente come. Né? E quando nós estamos doentes, uma das coisas que a gente tem que fazer, ou para prevenir a doença, é abandonar os hábitos que nos fazem doentes. Senão o médico não consegue ajudar. Então, essa visão que você tem que ter de um grande clínico geral, que eu acho que está faltando muito no mundo, né? Os médicos estão ficando especialistas demais numa região e esquecem o resto. Exato, e não tem como. Por exemplo, câncer de mama está envolvido com o quê? Aumento de peso. Câncer de endométrio, aumento de peso. Estilo de vida. Então, eu sou muito focada no estilo de vida. E eu posso ser o exemplo, e eu gosto de ser o exemplo, né? Quem me conhece sabe que de manhã vai me ver de tênis. Eu venho direto da academia. Eu procuro manter meu peso corporal. Eu procuro dar exemplo para a paciente. Então, hoje o meu foco é passar essa saúde, a mudança de estilo de vida. E eu falo, gente, é a coisa mais difícil do mundo a pessoa abandonar os maus hábitos e adquirir novos hábitos. Que todos os cânceres estão envolvidos nisso. Não é só câncer ginecológico. Câncer de intestino, câncer de todo, câncer de colo de útero. Outro exemplo, o hábito do cigarro é péssimo. Inclusive, por favor, gente, o tal do cigarro eletrônico. O cigarro, a bebida, a alimentação, a vida promíscua, está envolvido no câncer de colo de útero. Citologia de câncer de colo do útero tinha nicotina na célula. Então, quando a gente fala em cigarro, a pessoa pensa, vai dar na garganta, vai dar no pulmão. Realmente, são os lugares mais afetados. Mas o colo do útero também. Então, você vê como as pessoas não são partes separadas, nós somos um todo, né? Nós somos um grande continente que eu não posso ver os países separados. Então, eu acho que essa visão que o médico tem que ter e tem a obrigação de passar para o paciente, isso
Não é tomar remédio. Primeiro, evitar tomar remédio. Opa, vão ter que tomar remédio? O que nós vamos fazer para mudar teus hábitos, para você viver de uma forma mais saudável? Para poder ir, eventualmente, diminuindo esses remédios, né? Exatamente. E se você conseguir, que eu gosto de trabalhar muito isso, na prevenção, você não vai chegar a tomar remédio. É isso o nosso foco. Horas e 5 minutos, a gente segue com a nossa conversa com a doutora Maria Tereza aqui. Muitas perguntas ainda, questionamentos válidos, importantes em relação ao tema, né, do câncer ginecológico, doutor. Enquanto a gente estava no intervalo, chegou a perguntinha aqui se existe algum exame específico para se detectar cânceres, por exemplo, de ovário e outras partes. Como é que funciona essa questão da prevenção dos exames? O que a senhora pode falar para nós? Em relação ao câncer de ovário e de endométrio, que é aquela capinha que reveste o útero, são os cânceres de maior dificuldade diagnóstica. Por quê? O ovário, ele é um órgão que está pequenininho, intraabdominal, e você só vai ter os sintomas quando houver um crescimento exacerbado. Ou seja, a paciente relata, nossa, minha barriga parece que está maior, eu estou sentindo a minha bexiga, parece que está apertada, ela tem um desconforto pélvico. E então, infelizmente, ele tem uma letalidade de até 80%, o câncer de ovário, em função de um diagnóstico bastante tardio. O exame, por isso eu sou da velha guarda, eu gosto muito de, no exame ginecológico de todo mundo, eu faço o toque ginecológico, que é o que termina após a coleta do preventivo, eu faço um toque em que eu palpo o útero, eu palpo o ovário, eu palpo tudo. Já fiz diagnóstico através da palpação, apenas usando uma luva de toque, o diagnóstico de câncer do ovário, que eu notei o ovário. Por quê? Em uma mulher normal, a gente não sente o ovário, ele é pequenininho. Você pode até deslizar a mão, a gente tem muita prática, sente. Mas já fiz diagnóstico de câncer do ovário no achado normal. A paciente foi lá consultar, que deve fazer em torno de uma vez por ano, a consulta ginecológica, e estava ali. Então, o ovário, a gente tem que rezar para pegar no início. E um dos exames que eu faço, rotina em toda paciente minha, eu faço ultrassom. Tá? Aí, se der alguma coisa, a gente vai aumentando a complexidade. Perfeito. O câncer de endométrio é outra desgraça anunciada. Por quê? E o diagnóstico dele também. E vocês têm que cuidar muito a questão do sangramento pós-menopausa. Ele é um câncer de mulheres mais velhas. O endométrio, raramente você vai ver em mulher jovem, você vai ver em mulheres mais velhas. O endométrio fica no corpo do útero, não no colo do útero, porque o útero tem o corpo e o colo. O órgão que a gente tem acesso pelo exame ginecológico é o colo, eu enxergo ele. E o exame que eu não tenho acesso é o corpo. E como é que eu faço o diagnóstico de câncer de endométrio? O outro exame de rastreio, que é a ultrassom transvaginal. Quando eu tenho paciente com sangramento, alguma coisa que eu estou achando suspeita na história, eu peço a avaliação do endométrio. Para o ultrassonografista, ele já vê se o endométrio está muito gordo, muito grossinho para a idade da paciente, se o endométrio fecha, se ela está fazendo reposição hormonal, se ela usa anticoncepcional ou não. Então, a gente pede para fazer uma avaliação endometrial. Em relação ao colo do útero, é o exame, eu falo sempre assim, gente, só morre de câncer de colo do útero quem quer, porque é um exame de muito fácil diagnóstico. Quando ele está exposto, ele está ali na cara do ginecologista. Eu estou olhando esse... Primeira coisa, eu sou contra a coleta de preventivo feita em laboratório. Por quê? Porque eu sei, eu sou muito experiente, tem colo de útero que você não consegue pegar, você sua para pegar. Paciente muito gordinha, paciente que fez cirurgia já no colo, o colo dela está quase ausente, mulheres menopáusicas que estão com a vagina muito seca, o colo fica pequenininho, você tem que correr atrás. Então, você sua, às vezes, a camiseta para achar o colo do útero. Quem que me garante que é feita a coleta de forma correta, se eu tenho dificuldade? Segundo, eu olho o colo do útero, eu vejo que tem alguma coisa estranha, eu já puxo o aparelho chamado colposcópio. Esse colposcópio, ele amplia, é um microscópio em que eu amplio a imagem. Aí eu já passo alguns reagentes, o famoso ácido acético, que na verdade é um vinagre, como eu brinco com as pacientes metido a besta, em que aparece, quando tem o HPV, aparece uma lesão branca que salta nos olhos do ginecologista. Eu digo, opa, é aí que eu tenho que fazer a terceira parte aí. Vamos tirar um pedacinho. Então, o exame preventivo, eu acho que tem que ser feito, sim, por ginecologista, de preferência que tenha essa visão em patologia do trato genital inferior.
Eu tenho, graças a Deus, o título. Ralei porque é complexo. E aí você precisa do colposcópio no consultório, você precisa ter um bom laboratório de apoio e você tem que ter o feeling de muitos anos fazendo coisa. Não, isso aqui está meio estranho. Vamos tirar um pedacinho. Então, eu faço muita biópsia, às vezes até em preventivo, que deu normal. Em relação à mama, também é a mesma coisa, gente. Câncer de mama não dói. Então, não pode esperar dor. Quando a paciente vai, está me doendo aqui no seio, que bom, agradece, ajoelha e agradece, eu brinco. Porque câncer não dói. O câncer de mama vai doer em fase muito tardia, que ele já está invasivo. Então, o rastreio do preventivo, que é, eles estão avaliando 17 mil novos casos, 2023, 2025, é muita coisa. Em relação ao câncer de mama, 41 mil casos no mesmo biênio, são os que a gente tem que ter o mais foco, que são os mais comuns. O câncer de colo de útero tem uma chance de cura enorme, 95% diagnosticado na fase inicial. Ninguém morre de câncer de colo de útero. Eu brinco com as pacientes, você não se preocupe que você não vai morrer isso. Deu uma biópsia, deu positivo, a gente faz uma cirurgia de 15 a 20 minutos, que é a cirurgia de alta frequência. Tira um conezinho, tira um pedacinho, acabou. Lembrando sempre, câncer de colo de útero é uma doença sexualmente transmissível. Então, você evita, primeiro, não tenha uma vida sexual promíscua. Ah, não, eu gosto, eu quero aproveitar, o corpo é meu, meu corpo, minhas regras. Ok, usa camisinha. Lembrando que, se você tiver relação com homem HPV positivo, você pode ter um câncer de colo. Ah, não, estou usando camisinha, mas você pode ter um câncer horrível, que é o câncer de orofaringe, tá? E não é tão raro que em sorriso. Você pega lesões na orofaringe, vai lá no otorrino, que está doendo a garganta, está lá o HPV, a verruga na orofaringe. Então, quando você tem uma vida sexual promíscua, você paga um preço por isso. Eu já tive uma lesão de HPV na minha pálpebra. Por quê? Porque eu cauterizei um condiloma, que é uma lesão de HPV, e pela vaporização, eu não estava de óculos, hoje eu já não faço nada sem óculos. Já vi em paciente, colega, que teve no pescoço. Por quê? Porque onde o avental cirúrgico não protegeu. Então, o HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum do mundo. E é extremamente transmissível, muito frequente. Então, vocês têm que ter esse cuidado e essa consciência de cuidados em relação ao seu próprio corpo. Perfeito. A vacina, né? A gente também estava falando sobre a importância da vacina. A gente sabe que ainda tem algumas pessoas que têm um certo preconceito, uma certa resistência em levar a criança e o adolescente para tomar essa vacina. A importância dela. Isso. Acabei de atender agora uma menina que ainda não tem vida sexual, e eu acho ideal, 12 aninhos, e em que eu já orientei a vacina para ela, né? No Brasil, ela é dada pelo SUS, né? É a vacina quadrivalente. Por que é quadrivalente? Porque ela pega os vírus principais, o 16 e o 18, e os outros, que 6 e 11, que são das verrugas genitais, que são os condilomas, que são lesões pré-cancerígenas, inclusive, que eu não falei, o HPV está ligado à orofaringe, colo do útero, vagina e vulva. Né? E ânus também. Acabamos de ter um caso aí da Preta Gil, provavelmente transmissível, né? Foi por HPV. Então, é o preço que se paga. E o preventivo é extremamente importante, e a vacina eu preconizo sim, você consegue pelo SUS, inclusive em meninos, por favor, tá, gente? Das 9 aos 14 anos para a menina e dos 11 aos 14 anos para o menino. É importante isso, a conscientização do parceiro também fazer a vacina, porque nos meninos eles também são beneficiados na diminuição do câncer de pênis, que está envolvido com HPV. Tanto que as mulheres que menos têm câncer de colo do útero do mundo são as judias. Por quê? Porque os homens fazem a circuncisão, né? Então, eles têm a glande exposta, menos HPV e menos transmissão. E aí entra também outra questão, que eu cito muito, higiene. Higiene, você tem que ter, o ideal, eu brinco até com as pacientes, vai no banheiro, já faz um namoro lá no chuveiro, dá uma lavada e depois também. Então, a higiene é fundamental em tudo. Alimentação, higiene, conscientização, proteção
e se gostar, se cuidar e realmente se valorizar. Perfeito, doutora. Chegou uma pergunta aqui de uma senhora dizendo que tirou o útero há 4 anos. Ela está perguntando se ela ainda precisa fazer preventivo e se ela pode fazer preventivo. É bem frequente essa pergunta. Quando o câncer de colo de útero é por doença benigna, por exemplo, mioma, é uma das causas mais comuns, você não necessariamente tem que fazer o raspado, que é o preventivo, mas eu faço o exame ginecológico, sim, porque existe o câncer de vagina, que quando a mulher tira o útero, tira o colo também, ela fica num fundo vaginal cego, que a gente chama, né? É feita a sutura, então ela fica com o fundo vaginal cego. E pode ter o câncer de vagina e vulva, que são mais frequentes em mulheres mais velhas. Então, sim, ela tem que fazer o exame ginecológico. Eu brinco com as pacientes, vocês estão velhas, mas não estão anjo, não. A doença está aí. Então, vocês têm que fazer o exame ginecológico. Sim, porque olha só que legal. Quando você faz um exame ginecológico, eu vou conversando, pego a mama, pego o intestino, que eu oriento fazer também a parte da coluna. Eu palpo o intestino, já diagnostiquei, já palpei um tumor de intestino na palpação. Eu pego a vagina, dou uma olhada no ânus. Então, você consegue ver o motivo, ou melhor, a desculpa da coleta do preventivo, eu consigo detectar um monte de coisa. Já fiz diagnóstico de diabetes olhando uma vulva, tem a chamada vulva diabética, né, que é característica daquela candidíase recidivante. Falei, olha, a senhora está diabética, provavelmente, vamos atrás. Então, é como eu falei anteriormente, a pessoa é um todo e ela precisa continuar sendo examinada e de preferência para aquele profissional que tem essa visão, que consiga ver a pessoa como um todo. Só pegando um gancho na pergunta dessa ouvinte, com relação de não ter, né, o órgão ali, que se precisa fazer o preventivo, a gente também tem muitas pessoas que têm dúvida com relação assim, eu já sou idosa, estou muitos anos sem ter relação sexual, preciso fazer o preventivo? Eu continuo pedindo preventivo, sim. Né? A gente tem alguns cuidados. Às vezes eu tenho que estrogenizar, ou seja, às vezes a vagina está tão atrófica que eu coloco um pouquinho de estrogênio para ficar menos desagradável o exame. Eu costumo colocar um pouquinho de gel na hora da coleta. A gente tem um olhar mais amoroso, né? Porque realmente é bastante desconfortável. E como eu falei antes, hoje as mulheres mais 60 a mais, elas estão com uma vida sexual bem frequente, inclusive. Então, elas podem ter outros parceiros, outras exposições, né? E é muito interessante a história do HPV, que eu não sei se você sabe, quando começou a ser suspeito de doença sexualmente transmissível, foi na Argentina, por um presidente que tinha Evita Peron, eu não sei se você sabe, Evita Peron morreu de câncer de colo de útero. E como é que começou a ser suspeito e levado até essa ligação? O Peron, a mulher anterior dele, morreu do quê? Câncer de colo de útero. Digo, opa, o que está acontecendo, desculpa a brincadeira, com o pinto do Peron que está passando para todo mundo? HPV. Então, aí também a gente começou a ver na história as relações da vida sexual com a doença do câncer de colo de útero. Então, hoje você sabe que colo de útero, HPV. Importante, né, doutora? Conselhos gerais. A gente tem mais uma entrevista daqui a pouco. Eu gostaria de continuar por mais horas conversando aqui, mas o que mais é importante deixar dito aí para a nossa comunidade? Eu acho que o importante é, principalmente, evitar. Através do que eu já falei, dieta, exercício físico, mudança de hábitos, tentar permanecer num peso ideal. Se sabe que a gordura leva a alguns agentes cancerígenos. A pessoa que está gorda, cansada, exausta, ou seja, a grande maioria, infelizmente, ela é uma pessoa inflamada, é uma pessoa que está sujeita a qualquer tipo de câncer. Isso. E eu estou pedindo, então, isso para vocês, a consciência da mudança do estilo de vida. Para mim é o mais importante. Não passando já a fase que você já tem o câncer, tenta diagnosticar o mais cedo possível, que o índice de cura é muito maior. Eu acho que assim, o que eu posso falar é, vocês lembrarem, você é o que você faz e o que você come. Lembrem disso. E que se amem mais, se cuidem mais. Porque se vocês não pararem para se cuidar, quem vai parar vocês vai ser a doença. E procurar um profissional competente, né, doutora? Porque a gente estava falando antes de entrar no ar de alguns casos de que a pessoa fazia o preventivo, Marlene, todo ano, mas fazia no laboratório. Quem lia ali o resultado era um técnico que muitas vezes não interpretava da forma correta e aí dava um diagnóstico errado e quando a pessoa ia procurar ajuda já estava
no estado avançado, né, doutora? Infelizmente, hoje nós estamos tendo uma crise de profissionais competentes em tudo, em tudo. Desde uma pessoa mais simples que faça uma faxina até a pessoa que trabalha com a vida humana, né? Então, eu sou de uma geração que, graças a Deus, a gente tinha essa questão dessa consciência, mas infelizmente hoje não mais, e uma geração muito inconsequente, né? Que deixa a pessoa, tá tudo bem, tá tudo ok, deixa a pessoa tranquila, e aí acontece esse tipo de coisa que é inadmissível, né? Porque você vai uma vida, né? Então, vamos procurar um ginecologista, né, doutora? É isso. Exatamente. A gente é o médico da mulher, né? Perfeito. Nós somos bastante procurados. Sim, com certeza. É. Obrigada, doutora Maria Tereza. Foi uma satisfação muito grande. Eu sei que tem muitas perguntas que a gente ainda precisaria, de repente, fazer, mas vamos remarcar em outra oportunidade para a gente continuar falando sobre o tema sempre. E a senhora é sempre bem-vinda aqui. Agradeço muito essa atenção e eu acho que uma parte que eu falei também que faltou, além dessa mudança de estilo de vida, é vocês terem a espiritualidade em dia. Isso é muito importante. A espiritualidade nos reforça o sistema autoimune e você vai ficar bem. Quando você está bem, isso quem não acredita na parte, digamos, religiosa, acredita na energia quântica, né? As nossas células vibram conforme os nossos pensamentos e as nossas ações. Não esqueçam disso. E o resultado é para todos, né? Obrigada, Exatamente. doutora.